Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui de novo, nessa casa. Estou feliz mesmo. Aleluia, porque aqui eu me sinto em casa. Amém? Aqui eu me sinto em casa, literalmente. Opa, tem um buraquinho aqui? Eu estou passando aqui, estou pensando. Aleluia. Então, na minha casa, já sei que tem um buraquinho aqui. Aleluia. É muito bom estar aqui de novo, né? Estou vendo carinhas diferentes, glória a Deus. Henrique, tudo bem, meu bênção? Glória a Deus. É bom estar com você novamente, vocês todos. Aleluia. Meu nome é Rosane, estou congregando ali na Igreja de Santos, tá? Tem gente que não me conhece, então por isso que eu faço essa introdução aqui. Mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João e no capítulo 1. No livro de João e no capítulo 1. Eu fiquei um pouquinho mais no louvor, que eu amo estar no louvor. As pessoas que já conhecem me viram já pregando. Eu gosto de deixar o Espírito Santo fluir no coração das pessoas, porque eu sei que isso é um trabalho da palavra, não é nenhum mecanismo imposto pelo homem, não. É coisa do Espírito mesmo. Amém? E aqueles que tocam aqui, tanto aqueles que tocam como aqueles que recebem aí, estão sendo ministrados. Estão sendo ministrados pelo Senhor nessa hora. Amém? E ele fala aqui, na palavra de Deus, o livro de João, escrito por João, ele diz assim, no princípio. Então, a ministração que o Senhor colocou no meu coração, desde um tempo, né, desde que eu fui chamada aqui, era sobre o livro de João. Mas não é esse o texto base. Mas nós vamos começar com aqui, porque tudo tem um começo, amém? Amém? Aleluia. Então, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Nós acabamos de cantar. Teu nome é vida em mim. Amém? Teu nome é vida em mim. Quando você está andando dentro da palavra de Deus, essa palavra está confirmando que vida está dentro de você. Vida está andando. Amados, nós devemos estar galardoando, dando graça, louvores a Deus, porque Ele é digno. Você é resultado do penoso trabalho dEle. Você é resultado de um trabalho, amém? De algo que Ele trabalhou para fazer. Ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele. Então, Ele fez um trabalho e você é o resultado. Você e eu, nós somos resultados do trabalho de Deus. E por que eu estou falando isso, meu querido? Porque Deus está falando aqui no início, Ele era o Verbo. E quando nós estamos lá na escola, nós aprendemos que o verbo, ele é uma ação. Então, Jesus é uma ação de Deus na terra. É um movimento de Deus na terra. Como o pastor estava falando aqui, Deus deu. Mas não ficou só no dar. Jesus veio e trabalhou. Ele era a ação de Deus na terra. Amém? Nós podemos sempre estar olhando para Ele, porque Ele era a ação de Deus. Ele era o movimento de Deus, o mover de Deus na terra. Era e é. Porque Ele está lá intercedendo por nós.
Amém, queridos? Então, para começar isso, aonde Deus estava fazendo algo, trabalhando com a humanidade, porque Deus queria ficar com a humanidade, Deus quer ficar conosco. Deus quer ter a nossa companhia. Deus não quer você longe dele. Nós nascemos, bebezinho, não entendemos nada daquilo que nós chegamos aqui, né? Chegamos nesse planetinha. Vanessa tem um bebê aí, ele está aprendendo. Até chegar numa maturidade. Agora, chegando na maturidade, nós sabemos tudo? Não. Nós ainda não sabemos. Nós temos que ser aperfeiçoados. Quem vai nos aperfeiçoar? Lá fora, o mundo? Não, não é. Ele vai querer que você fique do mesmo jeito. Você e eu fiquemos do mesmo jeitinho. Fica quietinho aí. Né? Não vou entrar em falácia política, né? Porque o homem, depois você vai tapar esse negócio aqui, meu filho, em nome de Jesus. Porque o homem, ele quer governar. Entende isso? Está no sangue. Está no nosso sangue. Querer mandar, querer governar, querer agir. Ah, não, irmã, eu não sou assim. Amém. Mas tem alguma coisa na casa que você quer ajeitar, você quer dominar, porque o domínio está dentro do homem, é do DNA. Está no DNA, ajeitar, arrumar, fazer, acontecer, ou ser ajeitado, ser arrumado, ou querer que alguém faça por você. Ai. Mas está no DNA. Então, Deus quer sempre trazer para nós o melhor. Diga, fora de Deus, não tem o melhor. Se você quiser e me ouvir, o Senhor diz, você vai comer o melhor dessa terra. Aí a gente, aleluia, glória a Deus, mas será que a gente quer ouvir? Será que a gente quer ouvir mesmo? Quando Deus fala, espera aí. Espera apressado. Minha mãe dizia, quem apressado come cru e quente. Né? Então Deus tem comandos, diga comandos. Mas Ele também tem preparo, diga preparo. Isso. Então ele, quando João, eu acho interessante como o evangelho é maravilhoso, e você pode ver aqui no início, no comecinho, ele falando sobre como era no início. Olha, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele está te apresentando. Ele está apresentando como é que era o Senhor. De maneira bem diferente dos outros evangelhos. Porque eles falam do quê? Da descendência. Né? Fala da descendência de Jesus, fala de como ele nasceu. Mas João não. João já vai lá em cima. Por onde ele foi também. Porque Deus depois chamou ele. Vem cá, sobe aqui. Sobe aqui no andar que você já teve. Deus quer trazer revelações a você. Do que vai ser. Esse é o melhor dessa terra. Para ficar perto dele, se aproximar dele, você vai ter coisas diferentes. E João apresentou, é o verbo, porque todas as coisas foram feitas por meio deles, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,
a vida era a luz dos homens, a luz resplandeceu na terra, ele era a luz. E aí ele começa a apresentar outra pessoa, que era João. Mas ele começa aqui a dizer, olha, o verbo estava no mundo, o 10. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Você vai ficar lá fora com o mundo que não conheceu a Jesus? Do jeito que João apresentou a Jesus aqui? Veja como é a estrutura do mundo. Uma vez falaram para mim, olha, mundo quer dizer igual a caos. Cosmos. Cosmos. Então, toda vez que eu leio a palavra aqui, eu troco mundo por cosmos. Então, ele diz assim, olha, o verbo estava no cosmos. O cosmos foi feito por intermédio dele, mas o cosmos não o conheceu. Mas a todos os que o receberam. Olha a diferença. Aqueles que receberam a Jesus. Jesus, esperança, vida. Jesus. Eu recebo. Veja que tem que entender como receber. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes alguma coisa. Deu-lhes alguma coisa para serem feitos filhos. O que foi que você recebeu? Diga, poder. Você recebeu o quê? Poder. Agora nós vamos entrar na palavra. João 6. E aí foram acontecendo coisas, e ele foi descrevendo aqui, foi falando no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, a revelação foi crescendo, a apresentação do Filho foi acontecendo, ele começou a andar nessa terra, começou a trabalhar. Às vezes nós queremos vir para Jesus, mas não queremos trabalhar. Hoje eu falei com alguns trabalhadores. Mas no livro de Hebreus fala assim, que aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador, ou seja, Ele trabalha e sabe o efeito do trabalho. Ele sabe o benefício do trabalho. Às vezes nós estamos tão no natural que nós vemos só o benefício do homem, mas não vemos o benefício que o Senhor está anotando lá e registrando. Plá, 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 plá. Hoje foi, ontem lavou a louça, hoje foi e ajudou o pastorado. Opa, hoje foi e ficou na porta. Opa! Amados, tudo está sendo escrito. Aliás, tudo já foi escrito. Todos os teus dias e os meus. Mas existe uma maneira, e eu vou dar uma passada aqui. Depois eu volto para lá. Existe uma maneira de você surpreender a Deus. O centurião surpreendeu a Deus com a fé. Diga, eu posso fazer surpresas. Para Deus. Nas circunstâncias. Sabe, eu creio que eu vi já um pastor falando isso e eu achei muito legal. E eu vou falar para você, eu acho que tem uma torcida lá no céu. Vai dar certo, vai ali. Olha, ele acertou! Uau! Ele decidiu bem. Ele atentou para o meu comando,
para a minha palavra. Ou não, ele estava saindo, mas olha, ele voltou. E aí tem festa no céu. Aleluia. E ele fala com a mulher samaritana, coisa difícil, daquele tempo. Deus fica quebrando paradigmas, quebrando padrões. Você consegue ver assim? Deus quebrando padrões. Às vezes os homens, as pessoas não vão entender algumas coisas. Deus ainda faz isso. Mas tudo dentro da sua palavra. Amém? Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Quem conhece a palavra, conhece o Deus que escreveu a palavra. Aleluia. E aqui no capítulo 6. Começou a época da Páscoa, na Galileia. Um sinal de Deus foi feito. Que sinal foi esse, irmã? Depois dessas coisas, ele atravessou para o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia numerosa multidão. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Pronto. Então, seguia uma grande multidão. Uma grande multidão. Jesus estava curando, fazendo a obra, trabalhando para Deus. Mas quem o estava seguindo estava interessado em outra coisa. E aqui nós vemos, eu não vou descrever tudo, mas ele fala assim: vai dar de comer essa multidão? Pessoal, vamos trabalhar. Vamos dar de comer a essa multidão. E o que Filipe respondeu, o evangelista aí? Ele disse assim: olha, não tem dinheiro que pague, porque é muita gente. Tem muita gente aqui. 200 denários. E era dinheiro naquela época. Não vai dar para receber tudo. Mas tem. André falou assim: ó, tem um rapazinho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Alguém trabalhou para aquele menino estar com alguma coisa ali. Aquele jovenzinho. Alguém fez o cesto dele. Mãe, onde eu vou? Eu vou ali ver Jesus, um rabino que faz milagre. Ele faz coisas maravilhosas. A maneira de Jesus atrair as pessoas. Mas Deus está de olho, como o pastor disse, é no seu coração. E aquele menino trouxe o trabalho de alguém. Aleluia. No verso 1, Deus apresenta, através da vida de João, a ação de Deus na terra. No capítulo 6, ele começa a se preparar para a Páscoa. Faz o milagre da multiplicação. Ele foi até outra cidade, ele foi para Cafarnaum. Aqui no versículo 17 diz assim: tomou um barco e passaram para o outro lado, rumo à cidade de Cafarnaum, e já se fazia escuro. Jesus ainda não tinha vindo ter com eles, e o mar começava a empolar-se, e um vento forte assoprava. E eles navegaram uns 25 a 30 estágios, e viram Jesus andando sobre o mar, e aproximaram-se do barco, e ficaram possuídos de medo. Mas Jesus disse: sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino.
Às vezes nós estamos trabalhando, andando e percorrendo aquilo que Deus está falando para nós, mas chegam circunstâncias, chegam coisas diferentes, chega um trabalho mais forte, como chegou para aqueles discípulos, porque Jesus estava orando, e eles estavam através de uma ordem. Olha, peguem um barco e vão lá para a cidade de Cafarnaum. Diga comando. Olha lá. Um comando foi dado, eles fizeram um comando, mas se levantou uma tempestade no meio. Mas Jesus disse, e ele falou hoje para você, ele fala hoje para você, não tenha medo. Eu vou dizer de novo, não tenha medo. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Medo impede fé. Ele não é assim uma coisa que não vai vir. Ele vai vir. Mas se você deixar ele tomar conta da sua e da minha mente, se eu deixar o medo tomar conta da minha mente, você não vai comer o melhor dessa terra. Eu tenho que falar isso para você. E o medo, ele é escalonado. Ele vem em escalas. Se você abre uma porta, uma portinha pequena, pode crer que na outra fase, ele vai dar um chute naquela porta e ele vai abrir mais. Vai virar um rombo. Tanto que tem muita gente sofrendo de pânico. O pânico é um degrau a mais do medo. A síndrome do pânico, ela é física. O pânico faz a pessoa suar. O pânico mexe não só no emocional, o pânico mexe em tudo. Mexe no coração. Tem pessoas com ataques de ansiedade que são muito parecidos com um ataque cardíaco. De tão forte que é aquilo. Mas é porque a força está nele? Não! A força está em nós. E nós podemos poder de serem feitos filhos. Os filhos têm que barrar, identificar e barrar. E paralisar o medo. Porque senão ele te paralisa. Aleluia. Então, continuando. No dia seguinte, a multidão, a mesma. Olha lá, a mesma. A multidão que ficou lá do outro lado, notou que eles não estavam lá mais. Vamos lá para Cafarnaum também, vamos embora. Oh, meu Deus, não pensa no buraco. Vamos lá. Entretanto, outros barquinhos ainda chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, foi lá saciados, né? Foram saciados. Amém? Você já foi alcançado alguma vez pelo Senhor? Amém. Eu sei que sim. Deus está nos falando hoje que tem mais. Amém. Tem mais. Da onde veio tem mais. Sempre tem mais. Tem mais. Entretanto, os barquinhos vieram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado graças, quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos para a mesma cidade, Cafarnaum, a sua, diga, procura. Isso. Mas eles o encontraram no outro lado do mar e perguntaram, mestre, quando você chegou aqui, mestre?
Aleluia. Respondeu Jesus, que já foi direto no ponto. Em verdade, eu vos digo, vocês têm me procurado pelo quê? Não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram, né? Olha, vocês ficaram de barriga cheia, comeram do pão e vos fartastes. Por que nós estamos sendo preparados? Para que nós viemos em conferências? Para que nós viemos procurar o Senhor? Porque comemos pão e nos fartamos? Qual é o objetivo? Qual é a motivação? Qual é a nossa motivação? Nós queremos crescer no Senhor? Ou comer o pão e nos fartarmos? Eu vou te falar, porque eu falo para mim também. Se você deixar a rotina, vai comer a nossa adoração. Eu sei que nós ainda estamos na carne. Não queremos, como diz o pastor Luciano, desculpa, não. Faz o seu Luciano. Pastor Luciano fala outras coisas. Pastor Luciano fala, nós não estamos andando a 2 metros do chão ainda. Mas nós podemos elevar. Nós podemos elevar. Deus passa uma sonda em nós. Uma sondagem para ver a motivação do nosso coração. Porque o pecado leva, amor. Leva, ele arrasta. A rotina arrasta. E você e eu temos que ficar atentos a isso. Olha, Jesus foi direto dizendo para aquela multidão, trabalhai. Trabalhai. Eu só amanhã, Jesus, eu trabalho lá fora. E eu fico cansado. A minha mente e a sua é assim, viu? Ela estava pensando no corpo. Ando cansado. Eu falava tanto isso, amado. Ando cansado. Até um dia, eu escutei uma irmã falando assim, Jesus está falando que não está gostando dessa história de eu estou cansado. Aí eu, eita! Trabalhai. Porque ele trabalhou e teve fruto. Você vai ter fruto. E ele diz assim, ó, trabalhai não pela comida que perece. Ou seja, tem um objetivo em nós trabalharmos. E existe um trabalho. Qual é o trabalho do crente, irmão? Pelo amor de Deus. Diga orar. Aleluia. Diga mais sorte. Oh, aleluia. Lê a Bíblia. Diga, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Oh, aleluia. Você tem que conhecer o seu pai. Oh, meu Deus. Deus não vai, amado. Ele já fez isso. Filipe falou assim, olha, Jesus faz uma coisa, mostra o Pai para nós. Aí Jesus ficando com ele 3 anos e meio, fazendo milagre. Oh, Jesus amando. 3 anos e meio junto com ele. Oh, meu Deus. E ele disse, mostra o Pai. Eu falei assim, Jesus, Filipe, mostra o Pai? Como assim? Olha para mim. Olha para mim. Quem vê a mim, vê o... Porque ele é o verbo. Ele é a ação de Deus na terra.
Insiste com o verbo. Tudo que foi feito por Ele. E ele diz, então, trabalhai, porque a comida que da terra acaba, perece, mas aquela que subsiste para a vida eterna. Porque ele diz, o qual o Filho do Homem vos dará. Olha aí. Ele está dando hoje para você aqui uma comida boa. Não é porque sou eu que estou pegando, não. É quando o pastor estava falando, quando eles estavam tocando, você estava sendo alimentado. Você estava sendo alimentado. Como é que você come a comida? Você engole de qualquer jeito? Você vai passar mal. Você vai passar mal. Quem trabalha com criança, assim, com alimentação, que nem eu já fiz isso, às vezes a criança come a comida, né? Não, come devagar. Mastiga a comida. Nossa, diz que tem que mastigar 30 cada colherada. Jesus, cuida de mim. Eu ganhei uma gastrite, porque eu comia em 15 minutos. Aleluia. Então tem que comer a comida. Aqui é um lanchinho, você vai comer. Mas lá na sua casa, quando você entra no seu quarto, abre a sua porta, abre a sua Bíblia, fala, Espírito Santo, me ajuda aqui a comer. Espírito Santo, me ajuda a comer, que eu não sei nem comer. Mastiga. Pega um dicionário bíblico, põe do ladinho. Gente, pelo amor de Deus, você tem esse treco aí? Não. Aquilo. Pega aqui, por favor, para mim. Dá aqui, por favor. Só um exemplo. Obrigada, querido. Aqui, ó. Isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. O Vine cabe aqui dentro. Você sabe o que é o Vine? É um dicionário. Ele é dessa grossura e pesa horrores. Ele cabe ali. E está disponível. Qual é a desculpa que nós vamos dar para não trabalhar pela comida que não perece? Fala para mim, quando você e eu fomos estar lá na frente do papai, ele fala assim, puxa vida, mas eu te dei um banquete. Eu te dei the best, o melhor dessa terra. O meu filho. Eu te dei o Espírito dele, está dentro de você. Ele é o seu professor, o seu ajudador. Trabalhe por essa comida. Vira para o seu irmão e diga, trabalha. Aleluia. Porque Deus ainda, ele começa a explicar, ele não devia nem explicações, mas ele fala assim, ó, Deus... O Filho do Homem vai dar para você a comida. Você não precisa nem se preocupar em comprar comida. Ele vai dar para você. E dentro desse contexto aqui, ele fala uma coisa tremenda. Eu vou te dar comida. Porque o Pai confirmou a vida do Filho do Homem com o seu selo. Ou seja, com o seu Espírito. Então dirigiram-se a ele perguntando, que faremos então? Olha a multidão abençoada, aleluia. Primeiro ele falou assim, mas mestre, você chegou aqui, mestre. Agora ele fala assim, a multidão de novo, fala assim, que faremos então, Senhor, para realizar as obras de Deus? E aí Deus fala para ele, Jesus fala, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Que você tenha fé. Creia no Filho do Homem. Creia que Ele vai te dar a comida que você precisa. A comida da cura, a comida da restauração, a comida da libertação, a comida da porta do emprego aberta.
melhor dessa terra, querido. Vire para o seu irmão e diga, trabalha. Aí eles vêm de novo, a multidão fala assim, olha, que sinal você faz? Nossos pais tiveram um maná. O maná que eles desprezaram. Os pais desprezaram o maná. Chegou uma hora que eu falei, não quero isso, comida. Eu adoro quando a minha neta faz isso. Não quero comer. Ai, você leva um tempão fazendo aquela comida. Aleluia, mamãe e papai. Eu quero essa comida. Os pais comeram maná e deu-lhes a comer o pão do céu. Eles estavam olhando lá para o passado. Ô, multidão abençoada. Primeiro estavam olhando para aquilo que Jesus fez. Depois, mestre. E ele disse, vão trabalhar para essa comida. E deu-lhes a comer pão do céu, porque eles foram lá para trás. Ai, que sinal tu faz? A gente teve maná do céu. E Jesus disse, em verdade, de novo, não foi Moisés que deu para vocês o pão do céu. O pão do céu, quem deu para vocês, foi o meu Pai. Porque ele voltou lá, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo, todas as coisas que foram feitas por meio dele. E ele disse, a revelação veio para eles. Eu sou o pão da vida. Através dessas revelações, aqui foi a primeira de todas as revelações do eu sou que Jesus disse. E escandalizou aquelas pessoas que estavam vivendo com ele. Como você vai escandalizar quando quiser viver dependendo só desse alimento? Obrigado pelo seu amém. É verdade, querido. Porque o que te sustenta e o que me sustenta não é o salário. Não é a conta com o patrão, não. É o pão da vida. É o pão da vida. O que vem a mim, jamais, diga jamais, terá fome. O que crê em mim, jamais terá sede. Mas aí ele fala e começa a atestar o que ele viu lá no versículo 34, ele voltou de novo, mas eu já vos disse que embora tenhais visto a mim, como Filipe viu a mim, vocês não creem. Às vezes a gente não crê, a gente está dentro da igreja, é crente e não crê. Que nem Tomé. Mas Jesus repreendeu Tomé. Eu sei que essa mensagem não dá muito aleluia e glória a Deus, não. Mas é segurança. Para você e para mim. Para que quando a incredulidade vier bater na nossa porta, a gente identifique ela e faz a mesma coisa que a gente faz com o medo. Sai daqui. Saia daqui. Porque Ele é a luz e põe toda a treva para correr. Todo aquele que o Pai me dá, ele virá a mim.
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse versículo combina a soberania de Deus com a responsabilidade que nós temos, porque parte dessa palavra que eu estou falando aqui é uma parceria. O Novo Testamento é uma parceria. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que eu e você nós temos que fazer. Vira para o seu irmão e diga: trabalha. Aleluia. Essas revelações são uma das 7 que tem dentro do livro de João. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o pão da vida. E ainda tem mais. Ele diz: a vontade de Deus e de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir, do verbo ver, veja, o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe, você diz: amém. Você diz glória a Deus. Mas eu quero que você prepare o seu coração. Porque isso é um preparo para aquelas grandes coisas que o Senhor vai fazer com você. Eu não estou falando só dessa conferência que vai haver, desse seminário. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando de um tempo que você deixou de crer. Esse buraco não é de Deus. Porque imediatamente no versículo 41, eles começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar. Imediatamente. Imediatamente eles começaram a murmurar. Porque eles focaram naquilo que Jesus disse: eu sou o pão do céu. E aí vem uma coisa chamada familiaridade, que acontece quando a gente está dentro da igreja, né? A gente fica meio familiar, oh, glória a Deus e aleluia, aleluia, glória a Deus, e mistura aleluia com glória a Deus. E vai levando, empurrando com a barriga, né? Mas Deus quer a nossa fé com uma fé de qualidade. Uma fé de qualidade. Mas isso, querido, é uma coisa que acontece mesmo, é um perigo durante a estrada, que eu e você, nós temos que seguir. Então, às vezes, nós estamos dentro da igreja e essa familiaridade nos envolve. Quem é esse aí, esse Jesus aí que a gente conhecia? A gente não conhece ele é o filho da Maria e do José, que era carpinteiro. Ele consertou meu banco uma vez. Consertou meu banco e fez aquela mesa que está lá na minha casa. Saiba quem você é. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Identidade. Jesus sabia quem ele era. E eles murmuraram, dizendo assim: não, mas esse aí não é o Jesus de Maria, de José? Depois estava falando de novo. E Jesus disse: não murmura. Porque de mim estava escrito nos profetas. E ele repetiu no verso 48:
Eu sou o pão da vida. A minha carne é verdadeira bebida. A minha carne é verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. Nós não estamos na ceia, não, querido. Isso aqui é uma realidade que Jesus revelou para eles. Eu e você, nós precisamos nos alimentar de Cristo todo dia. Tem um negócio chamado, que o povo acha das antigas lá, devocional. Será que nós temos tido tempo de comer o nosso café da manhã espiritual do Senhor? Gente, Jesus tem trabalhado comigo, porque eu tenho que levantar 5:30 da manhã para falar com Ele. Aleluia! Para depois de trabalhar. Mas eu vou te falar, vale a pena. Porque ao longo do dia vão acontecendo coisas, revelações que Deus deu lá na manhã, lá na madrugada. Diga antecipação. E eu vou terminar com isso. Abre em Êxodo. Oh, aleluia! A fé revela a preservação de Deus para nós. A fé revela quem Jesus é para nós. Todos os dias. Quando o povo foi sair, que houve o êxodo, tinha que ter saído daquele lugar, e eu vou terminar com isso. No capítulo 12 de Êxodo, no versículo 10, ele fala de um cordeiro sem mancha, fala de um cordeiro sem mácula, ele fala de um cordeiro que estava, diga, preparado. Diga, preparado. E ele diz assim: nada deixareis, vocês vão comer dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, vocês queimarão. E o 11: desta maneira o comereis. Como é que você vai comer o pão da vida? Você vai comer com o seu lombo cingido, com sandálias nos pés e com o cajado na mão.